Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar sobre o XPML11. O que está acontecendo com esse fundo, afinal, que já está caindo mais de 7% aqui nos últimos meses aí. Bom pessoal, o XPML, para quem não conhece ou você que já investe, é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa, né? Então tem muitas pessoas que têm cotas dele aqui e a gente está num momento ainda de juros muito alto, então isso acaba afetando o fundo e muita gente está ficando desesperada, né? Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Recebi muitas perguntas sobre ele, então a gente vai entender os detalhes aqui sobre esse fundo e se existe algum problema ou não. Bom, o XPML ele conta com um portfólio bem diversificado. Eu estou colocando aí na tela aí alguns shoppings que ele tem, né? Então são shoppings bem localizados, um dos maiores aí das cidades onde tem, né? São várias cidades, vários estados também. Então uma diversificação muito boa. Isso nos ajuda a diminuir demais o risco desse fundo, né? Porque ele não fica dependendo só de um local específico, né? Por exemplo, se ele tivesse aqui muitos shoppings lá na região lá do sul que foi afetada lá pelas enchentes, né? Então ele não teria um problema significativo ali que atrapalharia, por exemplo, os dividendos desse fundo, nada nesse sentido que dependa de um único ativo que tem. São também, como você viu, shoppings muito bons em lugares centrais, né? Isso ajuda também a gente ter certeza que a gente está ali em um fundo que é bem gerido. Nos últimos anos, o XPML, não satisfeito a isso tudo, né? Ele está tentando ainda mais buscar imóveis cada vez mais bem localizados, né? Onde exista um fluxo muito grande de pessoas para fortalecer a geração de renda, né? De receita aqui para esse fundo e consequente distribuição para os cotistas. Bom, pessoal, mas o que está acontecendo agora? Por que ele está sendo tão impactado, tá, pessoal? Esse cenário de alta de juros acaba impactando o mercado de fundos imobiliários como um todo, tá? E principalmente quando a gente começa a falar de fundos de tijolo e os fundos também de shoppings, né? O fundo de shopping é um fundo de tijolo aqui que a gente considera e várias são as explicações aqui, né? Muitas delas são que se você tem um ativo ali de renda fixa pagando uma taxa bem alta e com quase nada de risco, né? Quando a gente fala de fundo imobiliário existe o risco aqui porque é renda variável, acaba que a massa de investidores vai para lá e aí eles tiram dinheiro aqui no mercado, né? Acabam vendendo as suas cotas e a cota do fundo simplesmente cai. E outro ponto que aconteceu também é que a taxa de juros acaba aumentando os custos do fundo, né, para operar, para girar tudo ali, sem falar que as pessoas acabam gastando menos com uma taxa de juros mais alta, né? Tudo que ela for consumir ali que precisar de um crédito, por exemplo, vai estar mais caro, ela vai pagar, vai chegar no fim ali, quando ela pagar o bem dela ali, ela vai acabar pagando mais do que com juros baixos. E mesmo assim, diante desses desafios aí que eu comentei, o XPML ainda está conseguindo manter uma performance muito boa, não teve nenhuma queda de dividendos, nada do tipo aqui, nada de anormal no fundo, mesmo nesse momento que a gente fala que é de contração econômica quando os juros começam a subir. Bom, você está vendo aí na tela, eu já comentei dos dividendos, né? Mas nesses últimos tempos, o XPML continuou distribuindo dividendo como já vinha fazendo, né? A gente tem dividendos na casa ali de 0,85 até 0,92. Essa média não se alterou, né? Porque se a gente visse uma mudança muito grande, igual aconteceu na pandemia, por exemplo, né? A gente poderia entender que ele está passando por dificuldades, mas não é o caso aqui, né? Ele continua pagando e quando a gente vê uma escadinha assim, né? Nesse caso aqui bem retinha aqui, continua tudo normal para a gente, não tem nenhum problema. Outro ponto interessante de olhar é o que você está vendo aí na tela, que é a vacância, né? Quanto à vacância, pessoal, que é simplesmente ali o quanto dos imóveis daquele fundo imobiliário estão alugados ou não. Então, quanto maior a vacância, menos imóveis alugados a gente tem, né? Então a gente não quer isso, a gente não quer uma vacância alta. Não está nem dando para ver na imagem que você está vendo aí, porque é muito baixo, né? Então ele tem uma vacância de 4,1%. Tem alguns fundos imobiliários, ter até 10% ainda é ok, né? Até 20% em alguns casos ainda é ok. Então a gente tem uma vacância muito baixa aqui, o que é mais um ponto muito positivo para esse fundo imobiliário. Isso significa que esse fundo imobiliário, além de ter uma gestão muito boa, ele tem pontos muito atrativos que acabam não ficando, sem ficarem alugados ali, né? Então
a demanda é grande pelos imóveis, mostra também a qualidade do fundo imobiliário e dos ativos que ele tem. Mas ainda assim, esse fundo imobiliário também está passando por dificuldades com a taxa de juros, né? Então acaba pressionando a parte de custos dele aqui, o que não é um problema tão grande assim pela qualidade, como eu já comentei aqui várias vezes. Bom, vamos falar das expansões e novas aquisições. A gente não quer um fundo imobiliário que fica parado também, que acaba não expandindo, não tendo novas maneiras de gerar mais lucro para quem é cotista, né? Mais dividendo. Então o XPML sempre está buscando novas maneiras aqui, né? De conseguir expandir, de ter novos imóveis, melhorar a qualidade também. Então alguns dos imóveis recentes aqui, né? Então a gente teve um aumento de participação no shopping Praia de Belas, que é lá em Porto Alegre, e no shopping Cidade Jardim, em São Paulo, que são shoppings muito grandes, de muita qualidade aqui também. Então a gente vê que o fundo está se movendo para melhorar cada vez mais, além de já ser bom. Bom, qual é o futuro do XPML 11, tá, pessoal? Dado a perspectiva e tudo que eu comentei aqui, que o cenário é desafiador para ele. O cenário aqui para o fundo especificamente, né, na parte de aumento das cotas aqui, vai depender muito do que vai acontecer com a taxa de juros. A tendência é que a taxa de juros aumente. Isso vai acabar atrapalhando aqui um aumento da cotação desses fundos imobiliários. Como eu mostrei nesse vídeo que está aqui em cima, acaba que a taxa de juros impacta demais os fundos imobiliários, né? Porque investidores pequenos e grandes acabam levando o capital deles, tirando do risco, né? Porque fundo imobiliário é um ativo de renda variável, então leva para renda fixa, onde está pagando bem e tem um risco menor. Além de impactar também a perspectiva das pessoas consumirem mais. Como a gente está falando de um fundo de shopping, quanto menos pessoas, menos lucratividade para todo o ecossistema e para as lojas que estão lá, e para o fundo também, que tem seus custos aumentados, pode ter aí uma eventual diminuição de aluguel, que não é o caso atualmente. Bom, já vou falar aqui do que os analistas estão pensando do XPML 11, né? Qual é o momento dele atual, mas antes disso, se você está precisando de ajuda nos investimentos, aqui embaixo tem um monte de link aí para te ajudar. Tem meu curso grátis de investimentos aqui para você que está começando, tem o meu curso Vida de Investidor também, se você quiser conhecer, é um passo a passo para você que quer alcançar a sua independência financeira. E caso você precise de uma ajuda mais próxima, hoje eu sou assessor de investimentos também, atendo contas acima de 1 milhão. Se for o seu caso, é só entrar em contato aqui. Bom, pessoal, como você viu, o XPML 11 é um fundo de muita qualidade, né? No geral, o que a gente está vendo aqui é um problema de macroeconomia brasileira mesmo, né? Um problema aqui na questão econômica do Brasil mesmo. A gente era para estar vendo os juros caindo, né? O que beneficia os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, que são esses aqui. Quando a gente tem o cenário contrário, né? Que é uma alta dos juros, né? A gente vê o contrário. As pessoas acabam tirando dinheiro da parte de renda variável e indo para renda fixa. Não existe nada de errado aqui com o fundo, muito pelo contrário, é um fundo excelente que só está melhorando mesmo, é um dos maiores da bolsa hoje em dia. E para você que não sabe o que fazer com esse fundo imobiliário, né? Esse momento se parece muito mais com um momento de oportunidade do que um momento que para você se desesperar. Obviamente que você tem que estar fazendo o dever de casa, né? Você tem que estar conseguindo fazer novos aportes, comprar os ativos. Lá na frente, isso tudo vai se beneficiar por ter comprado excelentes ativos em momentos ruins, né? Onde, no geral, toda a economia está sofrendo. Mas você se antecipou e comprou um ativo muito bom com preço que você não encontrava antes. É como se ele tivesse em promoção. Obviamente que você vai ter que ter um pouquinho de paciência e por um momento que a gente vai passar, a gente não sabe efetivamente quanto tempo vai durar esse aumento de taxa de juros e nem quando vai ser o momento de queda também, que é quando os fundos imobiliários se beneficiam. Se você tinha fundos imobiliários no ano passado, você deve ter percebido isso, que eles acabaram se valorizando demais, mas você vai ter o benefício de ter comprado bons ativos a preços muito baixos, né? Como se a gente pegasse uma promoção ali e você enchesse o carrinho de coisa boa ali pagando mais barato. Manda aqui nos comentários também o que você está fazendo nesse momento, se você está comprando mais, qual vai ser sua postura aqui nesses próximos momentos que vão ser difíceis, que a gente conversa. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir.